Oi, eu sou a Rafaela, professora de História da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Hoje eu tô com uma blusa bastante colorida, em tons aí de verde, amarelo, com um tom vermelho também. Atrás de mim, um cenário bastante colorido. E essa é a nossa aula sobre mundo transatlântico e o antigo sistema colonial. Bem, mas antes assim de começar a aula, vou fazer aquela perguntinha para você. Você pode me dar uma diferença e uma semelhança entre o samba e o jazz? Primeiro você vai olhar para mim e falar assim, diferença é bem fácil, né? De cara a gente pensa assim, o samba é do Brasil e o jazz é dos Estados Unidos. Mas tem umas semelhanças que são legais da gente pensar. Uma, por exemplo, é que tanto o samba quanto o jazz, eles têm claves rítmicas que variam de músicas africanas. Outra semelhança também que a gente tem que se atentar é que a origem de ambos esses gêneros está relacionado ao processo de escravidão que ocorreu por todo o continente americano. Tanto o Rio como Nova Orleans, uma cidade, né, que nasceu o jazz, foram portos onde esses indivíduos que vinham de África aqui para a América para serem escravizados, eles passaram. Então, vale lembrar que teve outros ritmos que vão derivar também de ritmos africanos. Aqui no Brasil a gente tem jongo, a gente tem o maracatu. Mas isso tudo é para a gente pensar como esse processo, que ao mesmo tempo foi muito cruel, também vai nos ajudar a formar a nossa identidade. Bem, mas assim, uma coisa que a gente tem que se atentar é que esse tráfico transatlântico, ele foi o maior deslocamento forçado em maior distância também da história. A gente vai pensar que ele tem uma expectativa, né? Tem um número. Quando a gente fala de escravidão, a gente tem que se atentar que nenhum número ele representa realmente a verdade. Porque a gente não tem, os historiadores não têm como dar conta disso tudo. Você tem aí uma proporção de que a cada um europeu que atravessou o Atlântico, 4 africanos atravessaram também. Para a gente ver como é essa proporção. Então, o que é esse Oceano Atlântico, que é um dos grandes protagonistas da aula de hoje? Vou agora pedir uma ajudinha aqui do Globo, para a gente se situar. O Oceano Atlântico, né? Esse aqui, América, África. Ele, na verdade, era uma grande barreira, né? Você estudou lá, com grandes navegações. Só que é a partir deste comércio de escravizados transatlânticos que, na verdade, o oceano vai virar uma grande via comercial. Voltando para o seu lugarzinho aqui, ele já nos ajudou bastante. Você vai ver que, a partir dali do século XV, esse oceano só vai virar uma grande via comercial, justamente uma rota de comércio de seres humanos. E é justamente essa mão de obra escravizada que vai ser uma das principais marcas aqui da era colonial. E a escravidão vai estar por todo o continente americano. Também teve a escravidão indígena. Em alguns lugares da América, ela foi até mais presente. Mas na aula de hoje, a gente vai se reportar apenas a essa mão de obra africana, a escravidão de negros africanos. Então, a gente sabe que quem capturavam esses africanos, esses negros, eram pessoas do próprio continente, geralmente de tribos opostas, porque eles geralmente eram prisioneiros de guerra. O europeu só ia para o comércio, ele só chegava no litoral e trocava esses seres humanos com os chefes tribais por tabaco, aguardente, armas. E por que
se optou pela mão de obra africana. Vale muito e vale sempre a pena falar que essa mão de obra era uma mão de obra especializada. Os africanos tinham domínio de metalurgia, de mineração e outras técnicas agrícolas. Bem, outro assunto muito delicado que a gente tem que falar são as viagens. Essas viagens que atravessavam o Atlântico eram feitas nos navios negreiros ou tombeiros. Gente, olha o nome do navio, tombeiro. Lembra tumba? Quem fica dentro de uma tumba? Os mortos. Isso significa que era muito grande a porcentagem de pessoas que morriam nessas viagens. As viagens duravam entre 40 e 60 dias e você tem um cálculo de mais ou menos 20% de africanos que morriam. O que é isso? 1 em cada 5 morriam. É um número altíssimo. Bem, lá no século XIX, um escritor, o Castro Alves, ele vai tentar relatar o que era o absurdo que eram essas viagens. No seu famoso poema, na sua famosa poesia, Navio Negreiro. Era uma poesia gigantesca. Aqui eu vou trazer só um trechinho para a gente ler junto, para a gente ter noção de como eram as viagens. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzenas avermelhadas o brilho, em sangue a se banhar, tinir dos ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Gente, então, isso é para representar um mínimo que devia ser o horror dessas viagens. Esses africanos, quando chegavam aqui, eles eram separados de acordo com o conhecimento da língua portuguesa. Quem tinha noção de português era chamada de ladino. Quem não tinha noção da língua era chamado de boçal. Tudo isso que eu estou falando com vocês vai dar origem a um processo, né, que a gente vai chamar de diáspora africana. O que é essa diáspora? É justamente essa imigração forçada de africanos aqui para a América através desse tráfico transatlântico. Mas o que eu quero reforçar na aula de hoje é que muito mais do que seres humanos, nesses navios tombeiros embarcavam modos de organização política, cultura, culinária, espiritualidade. E isso vai nos ajudar aqui, como seres americanos, formar a nossa identidade. Junto também com a cultura indígena, a cultura negra e africana está dentro de nós. Toda essa ancestralidade que também embarcou junto com esses seres humanos no navio está aqui com a gente. Muitos historiadores chamam o Oceano Atlântico de Atlântico Negro, para reforçar justamente o tráfico e, para além do tráfico de escravizados de seres humanos, para reforçar também a nossa identidade que está ligada a esse povo. Não aqui só no Brasil a gente tem N exemplos, mas a gente pode pensar, por exemplo, para além do samba, para além do jazz, você tem músicas como mambo, merengue, a gente tem culinária, você tem a culinária crioula do sul dos Estados Unidos. Sobre espiritualidade, a gente tem a santeria em Cuba. Então, não só indivíduos, mas toda a cultura eles trouxeram para esse continente. E aqui nós forjamos também a nossa própria. Eu gosto muito de pensar também, eu queria muito que vocês se ligassem numa parada. A África é um continente, por isso ela é totalmente diversa. Então, para além desse encontro com outra cultura, com a cultura indígena, com a própria cultura europeia, diferentes etnias africanas se encontraram também e dali formaram novas culturas, né?
Nós somos fruto justamente dessa miscelânea de várias culturas desse continente diverso, indígenas. Somos isso. Então, para a gente mostrar e pensar aqui um pouco no Brasil, vamos olhar rapidinho as rotas da conexão de África e Brasil. São os três principais áreas de África que vinham para o Brasil. Ali o centro-ocidental, que é o Congo, Angola, está bem ali no meio. Essa parte amarelo mais escuro, que seria a África Ocidental, que é o Golfo do Guiné, e a África Oriental, ela é Moçambique. Dá para reparar rapidinho aí que essa parte amarelinha, que é o Golfo do Guiné, é geralmente a galera que está indo para a Bahia. Os baianos têm muita ligação com essa parte. Inclusive, Salvador, por um tempo, ela é conhecida como metrópole da Costa da Mina, que são justamente os negros Minas e os Jejes. No Rio de Janeiro, dá para reparar que é mais uma origem banto, que é ali do Congo, Angola. Para finalizar a aula de hoje, eu trago uma intelectual negra referência aqui no Brasil. Ela foi estudante de uma escola aqui da rede municipal do Rio de Janeiro, a Escola Rivadavia Correia. Ela é a Lélia Gonzalez, e a gente vai olhar rapidinho uma foto dela aí. E uma mini biografia aí de quem foi Lélia Gonzalez. Olha só, mesmo nascida em Belo Horizonte, ela se mudou aqui rapidinho para o Rio de Janeiro. Ela se formou em História e Geografia pela Universidade da Guanabara, atual UERJ. Ela foi fundadora do que a gente chama hoje do Movimento Negro Unificado. Integrou a assessoria política do Instituto de Pesquisa de Culturas Negras. Também ajudou a fundar o Grupo Zinga, coletivo de mulheres negras, e integrou o Conselho Consultivo da diretoria do Departamento Feminino de Grandes Quilombos. Bem, a contribuição de Lélia é fundamental, porque a Lélia diz uma coisa bastante interessante. Ela fala que aqui no Brasil a gente não fala português, a gente fala pretuguês. Isso mesmo, pretuguês. O que seria isso? Seria uma mistura da língua do colonizador, o português, com línguas de tradição africana. A Lélia fala que o nosso jeito de falar, a nossa tonalidade, ela vem justamente dessas línguas desses escravizados que vieram para cá. Então, ela vai valorizar muito línguas de origem africana, mas também as de língua indígena. Um dos grandes exemplos que a Lélia fala do nosso pretuguês é a contração, que a gente usa o tempo inteiro, né? Você tá bem? Você tá. Isso tudo é o nosso pretuguês. E aí a gente viu na aula de hoje justamente as influências desse povo que veio forçadamente de África para cá. A aula está acabando, mas sempre tem um desafio. Lélia vai falar do pretuguês para a gente, que a nossa língua não é só aquele português lá de Portugal, mas é um português misturado justamente com línguas de origem africana. Mas para além do nosso modo de falar o português ou o pretuguês, muitas palavras que a gente usa aqui no nosso cotidiano, na nossa vida, elas têm origem africana. Então, desafio você a fazer uma pesquisa e descobrir que palavras são essas. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.